Olá, produtor! Olá, produtora! Voltamos com o nosso curso de produção de ovinos. Hoje, no módulo 2, nós continuaremos falando sobre manejo alimentar. Nessa aula 3, nós ainda continuamos com a temática de manejo alimentar por lotes, mas nós já falamos um pouco sobre o manejo alimentar de fêmeas em gestação. E agora, o que acontece com o manejo alimentar da nossa fêmea quando ela pare? Então, nossa cabra e nossa ovelha levou uma gestação a termo e pariu. E agora nós vamos entrar então no manejo alimentar das fêmeas em lactação. Lembrando que o foco maior aqui desse manejo alimentar será justamente de cabras leiteiras de alta produção, né? Boas leiteiras. E o que é uma cabra boa leiteira? Cabra que produz em torno de 3 a 4 litros de leite em diante são consideradas cabras de excelente produção leiteira. Bem, qual é o contexto que nós temos em relação às cabras leiteiras de raças especializadas para a produção de leite? Toda a dinâmica do manejo nutricional, do manejo alimentar de cabras leiteiras, ele pode ser feito a partir de um gráfico relacionado à lactação. O que vocês estão vendo aí é um espaço de 12 meses, de 0 a 12 nesse gráfico, mostrando correspondentemente 12 meses de um ano. Tá certo? Então, de 0 a 12 meses de um ano. E o que nós estamos vendo aí, em primeiro plano, é a curva de lactação de uma cabra entre partos. Teoricamente, a nossa cabra irá parir a cada 12 meses. Então, a cada 12 meses, a nossa cabra ela irá conceber e ela irá parir a cada 12 meses um cabrito. Então, o que nós temos aí em azul é a curva de lactação de uma cabra de raça especializada durando por volta de 10 meses. Pessoal, prestem atenção ou foquem aí que a curva de lactação de uma cabra, ela se inicia um pouco mais baixa, ascende a um valor maior que nós chamamos de pico de produção e depois ela tende a decrescer. Esse decréscimo, ele depende da persistência lactacional do animal, bem como o pico de produção ou volume de leite máximo que essa cabra produz também depende do recurso genético, da qualidade do manejo que foi conferido a esse animal no pré-parto e também o tipo de nutrição que esse animal está recebendo, principalmente no período de transição. 3 semanas antes ou 21 dias antes, 21 dias após o parto, que é o período mais crítico de vida dessa cabra. Essa curva de lactação ela tende a ser ascendente nas primeiras 7 ou 8 semanas de pós-parto desse animal até chegar no pico de produção, tende a se estabilizar e cai. Pessoal, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui, e esse é um dos principais crivos, um dos principais problemas relacionados ao manejo de animais leiteiros especializados, é que o consumo de alimentos ou a ingestão de matéria seca, como está em verde aí no gráfico, frequentemente não corresponde ao máximo de produção de leite. Ou seja, existe uma falta de encontro entre o máximo de produção de leite e o máximo de consumo de alimento nas cabras leiteiras. Por que que isso acontece, produtor? Por que que isso acontece, produtora? Vejam só, os animais, durante os 21 dias antes do parto, durante os 20 dias depois do parto, período de transição, esses animais eles estão muito estressados por uma série de hormônios relacionados ao processo que desencadeia o parto. Posteriormente ao parto, esses animais eles precisam se adequar a diversas exigências que ocorrem. Se você imagina uma cabra sai de 0 de produção de leite para produzir 4 litros de leite de um dia para o outro, quando ela tem cabritos. E isso faz com que o organismo do animal tenha que se compensar ou se ajustar. Essa compensação e esse ajuste resulta justamente nesse descompasso que eu estou mostrando para vocês aí no gráfico azul e no gráfico verde. A minha cabra, ela tem uma exigência nutricional mais alta quando eu tenho um pico de produção aí em azul. Entretanto, o meu consumo de alimento só é máximo muito posteriormente a esse pico de produção. Ou seja, enquanto a cabra precisa de muito nutriente, eu não consigo veicular todo esse nutriente via alimentação. Com base nisso, um dos principais termos utilizados no manejo de animais leiteiros especializados é o balanço energético
e balanço proteicos negativos. Ou seja, as cabras, elas necessariamente vão perder condição corporal, score de condição corporal, elas vão emagrecer imediatamente após o parto, até atingirem o seu pico de consumo de matéria seca posteriormente. Então, por que que esse emagrecimento acontece? Esse emagrecimento do animal acontece porque, para suportar a maior produção de leite, o animal ele lança mão das próprias reservas corporais. Então a cabra precisa pôr proteína no leite, precisa pôr gordura no leite. Então a cabra vai retirar a proteína, vai retirar a gordura do seu próprio corpo, dos seus tecidos e colocar no leite para suportar aquela máxima produção leiteira. E o que é que acontece então? O peso vivo do animal tende a cair. Então, se vocês observarem aí em amarelo, o que aconteceu foi, as cabras perderam aí por volta de 10 quilos no pós-parto, saindo aí de 60 até de 5 quilos no pós-parto, saindo aí de 60 para 55 quilos. Esses animais, eles perdem, ou essa perda de peso, ela é substancialmente maior quanto maior for a produção de leite desses animais. Então, quanto mais especializada a sua cabra for, produtor, quanto maior a produção de leite da sua cabra no pico de lactação, produtora, maior será o cuidado que você tem que ter com o manejo nutricional desses animais, uma vez que esses animais eles não vão conseguir consumir todo o alimento exigido para suportar aquela produção de leite, e então eles vão ter que lançar mão das suas reservas corporais. O que eu gostaria de pontuar aqui para você é o seguinte: essa lactação dessa cabra, ela é importante, e o conhecimento desse pico de produção e desse pico do consumo de alimento e essa perda de peso, ela é natural e importante em animais que têm alta produção. O que nós não podemos perder de vista é que esses animais eles não podem ficarem completamente desnutridos, porque existe a necessidade de esses animais parirem novamente. Então, se vocês repararem aqui, existe uma queda substancial nas reservas corporais desses animais, mas essas reservas corporais elas precisam ficar ou ser repostas depois de um período quando a gente atinge o máximo da ingestão de matéria seca, justamente porque vai existir um período em que esse animal vai precisar ser coberto. Então eu vou pegar o meu apontador aqui para mostrar para você, ó, que é justamente nesse momento aqui, cerca de 7 meses pós-parto, que essa cabra vai precisar ser coberta e conceber para ela vir a parir 5 meses depois. Então, vai ser apresentada na primeira estação de monta, aí a primeira cobertura por volta de 7 meses, entre o 7º e o 8º mês ela irá conceber. Lembrando que a cabra com a concepção ou com a cria, ela vai passar pelo menos os 2 últimos meses se ela suportar uma lactação de 10 meses. Então, se for uma cabra especializada, de raça especializada, pode suportar uma lactação de até 10 meses. Então, o que nós estamos observando aqui é que ocorre numa cabra leiteira de manejo geral, sintético para o produtor, é o seguinte: as cabras elas não começam com o seu máximo de produção de leite. Esse máximo de produção de leite vai acontecer por volta do 40º ao 70º, ou seja, de 40 a 70 dias após o parto desses animais. Esse máximo de produção de leite ele não vai coincidir com o máximo de consumo de alimentos. Os animais só irão normalizar o consumo de alimentos por volta de 80 a 90 dias após o parto. Então, o que nós temos aí é um descompasso entre máximo de exigência de nutrientes com o máximo de produção de leite e o máximo do consumo de alimentos. Isso resulta em quê? Resulta em uma perda na condição corporal, perda no peso corporal dessas cabras. Então, necessariamente, as cabras irão perder peso, cabras especializadas irão perder peso pós-parto, né, e com lactação subsequente, resultando no que nós chamamos de balanço energético negativo. Esse balanço energético negativo, ele deve, depois da estabilização do consumo de matéria seca, ser revertido para que nós tenhamos um aumento do ganho de peso dessas cabras, essas cabras recuperem condição corporal para chegarem à cobertura aptas a conceber. O que nós precisamos imaginar é o seguinte: a cabra ela só irá conceber, ou seja, ela só vai emprenhar se ela estiver ganhando peso, se ela tiver um mínimo de gordura corporal que o organismo dela compreenda que ela pode levar uma gestação a termo. E isso só acontece com score de condição corporal acima de 2 em ganho, tá certo? Então essas cabras que estão
com score de condição corporal muito ruim, em torno de 1,75, são cabras muito perigosas para que a gente tenha repetição de cio e aumento do intervalo entre partos. E é justamente o que nós não queremos. Nós queremos intervalo entre parto de 12 meses para que nós tenhamos lactações sucessivas. E para isso é necessário cobrir essa cabra em torno do 7º ao 8º mês, para ter intervalo entre partos o mais curto possível. E como isso é necessário para manter a eficiência reprodutiva? Esses animais têm que ganhar peso, têm que estar ganhando condição corporal. Então é natural das cabras leiteiras esse processo. Então, em cima do tal do balanço energético e proteico negativo, que é justamente o que acontece com esses animais de raças especializadas, nós vamos trabalhar um manejo nutricional para fornecer um adensamento de nutrientes a esses animais. Considerando que essas cabras elas não estão consumindo o máximo de nutrientes no período pós-parto, mas elas estão necessitando de muito nutriente, mais do que elas precisam, como é que eu faço então para reduzir a mobilização do corpo desses animais? Ou seja, as cabras elas vão mobilizar sua gordura, mobilizar sua proteína e perder peso. Essa perda de peso pode refletir negativamente na reprodução das cabras. Ou seja, as cabras, se perderem muito peso, não vão se reproduzir a contento e eu vou ter intervalo entre partos muito longos, cabras passando por períodos secos muito longos, o que não é positivo para os meus índices zootécnicos. Como eu faço então para elevar meus índices zootécnicos, reduzir o intervalo entre partos e aumentar a eficiência e o dia em leite da minha cabra? Bem, uma das principais abordagens é aumentar a densidade nutricional da dieta ofertada pelos animais no período que antecede, no período de transição e no período pós-parto. Então, essa dieta que é ofertada para esses animais imediatamente ao parto, ela deve ser a melhor dieta, constar do melhor volumoso e do melhor concentrado que o produtor tiver disponível no momento para ofertar. Então, produtor, se você tem um volumoso de qualidade, uma silagem de qualidade, um feno de qualidade, um concentrado adequado em termos de proteína e energia, isso deve ser reservado, os melhores ingredientes devem ser reservados justamente para as suas cabras em lactação na fase inicial da lactação, que é justamente quando ela precisa ter uma necessidade nutricional elevada de adensamento energético da dieta. Então, o que eu chamo a atenção aqui é basicamente o quê? Você ter um adensamento da dieta e você priorizar justamente estratégias que aumentem o consumo de alimentos por esses animais. Adensamento de dieta em termos de carboidrato, de energia, para priorizar o consumo. Então, normalmente, como nós fazemos isso? As rações elas podem ser ofertadas na formato de mistura completa, isso quer dizer fração de volumoso e concentrado junto para evitar ao máximo variações bruscas no pH do rumen desses animais, e essa variação brusca resultar em redução de consumo ou depressão de consumo desses animais. Então, para cada bocado que a cabra der na ração, ela vai consumir todos os ingredientes na proporção que foi formulado, vai estar lá na batida e o animal vai consumir esse material. Elevar o número de refeições, então ao invés de ofertar esse alimento 2 vezes ao dia, deixar à vontade para esses animais, ou ofertar 3 ou 4 vezes ao dia para estimular o consumo de matéria seca desses animais e com isso elevar a quantidade de nutrientes que é aportado, reduzindo a mobilização tecidual, melhorar bastante a qualidade do volumoso ofertado, então preferir aquele volumoso, aquela silagem de milho que foi colhida na época correta, com o teor de amido correto, preferir aquele feno que foi colhido com material em fase vegetativa, preferir aquele capim-elefante que foi colhido e manejado de forma satisfatória por volta dos 60 dias. Então, é também importante elevar a quantidade de alimentos processados. Então, ao invés de ofertar o grão de milho apenas triturado, tentar fazer uma ensilagem de grão úmido, de grão reidratado, trabalhar com esse material laminado ou floculado para garantir ou para melhorar a qualidade nutricional e a capacidade que esse material tem de ofertar nutrientes para esses animais. Isso tudo, ou todas essas estratégias que são descritas para as cabras leiteiras, elas servem especificamente para que nós tenhamos então um impacto na quantidade de nutriente veiculado para esse animal. Esse impacto na quantidade de nutrientes veiculado pela dieta para o animal, ele tem impacto direto também na quantidade de tecido mobilizado.
Vou fazer aqui um cálculo bem simples para que você compreenda como isso se processa. Então, suponhamos que a cabra necessite, para produzir leite, para produzir 4 litros de leite, ela precise de um número inteiro de 40, tá certo? Adimensional, sem unidade. E a dieta dessa cabra, a dieta 1 dessa cabra oferta 10. Então, a cabra vai precisar de mobilizar 30 para atingir a sua exigência e atender a produção de 4 litros de leite. A dieta B, ou a dieta 2, oferta para essa cabra 25. Bem, se a cabra necessita de 40, a dieta A está ofertando 10 e ela mobiliza 30 para atender a sua exigência. A dieta B está ofertando 25, a cabra continua exigindo 40, então a cabra só vai precisar mobilizar 15 para fechar a conta dos 40. Então, perceberam a importância da dieta? Perceberam que quanto melhor a dieta, mais adensada a dieta, menos mobilização tecidual eu posso ter na minha cabra leiteira, e com isso eu posso melhorar os índices reprodutivos. E melhorando os índices reprodutivos em animais leiteiros quer dizer também melhorar os índices produtivos? De modo que a oferta de mistura completa, aumentar o número de refeições, melhorar a qualidade do volumoso ofertado e utilizar alimentos processados, eles são essenciais para o manejo nutricional desses animais em lactação. Outra categoria que merece atenção também são as ovelhas de corte e as cabras de corte em lactação. Diferentemente das cabras leiteiras que podem manter uma lactação por volta de 10 meses, a lactação dessas ovelhas e cabras de corte é bem mais curta e normalmente por volta de 8 a 9 semanas, 80% de todo o leite que essa cabra de corte ou essa ovelha produziria está dentro desse percentual. É tanto que por volta de 7 semanas aí é onde o cabrito ou o cordeiro está justamente transicionando de animal ruminante para não ruminante. De animal não ruminante, né, ou com rumen não funcional para animal de rumen funcional. Então, pessoal, essa curva de lactação é bem mais curta nos animais de corte, mas também tem um pico de produção. É óbvio que esse pico de produção vai exigir um nutriente de melhor qualidade para a sua cabra ou para a sua ovelha de corte. E o que você precisa levar em consideração, considerar, é o seguinte: se essa cabra ou essa ovelha de corte, ela não tiver vindo de uma gestação que permitiu o acúmulo de condição corporal, né, desses animais, então essas ovelhas elas devem ter passado por uma gestação. Essa gestação ela deve ter sido nutricionalmente eficiente para permitir acúmulo de condição corporal, porque necessariamente a cabra e a ovelha de corte irão perder condição corporal durante a lactação. É uma fase de muita exigência nutricional. Frequentemente a cabra e a ovelha de corte, em uma condição de 3 partos em 2 anos, esses animais vão estar com cria ao pé quando forem submetidas à estação de monta. Então esses animais eles precisam ter condições para poder levar essa lactação a termo. Então o que é importante considerar em relação aos animais de corte quando estão em lactação? Bem, o desempenho do ovino, né, do cabrito ou do cordeiro é amplamente relacionado à produção de leite da mãe. Então, a capacidade da fêmea de desmamar um cordeiro pesado ou um cabrito pesado tem a ver com a produção de leite desses animais. Normalmente, o pico de produção dessas cabras e dessas ovelhas de corte vão ocorrer de 3 a 4 semanas de lactação, muito próximo ou muito similar ao pico de produção dos animais leiteiros. É óbvio que existe uma diferença de grau aí, de quantidade de leite produzido, né? Nesses animais é muito menor, mas também tem uma exigência relacionada com o quê? Com a qualidade da forragem, a qualidade do volumoso e do concentrado do suplemento que a gente está ofertando para esses animais. Então, a nutrição adequada dessas cabras e dessas ovelhas de corte, ela vai resultar em um aumento da produção de leite, em um aumento do peso ao desmame do cordeiro e do cabrito e um aumento da eficiência reprodutiva desses animais. É óbvio que isso vai estar relacionado também com o aumento da quantidade de cordeiros e de cabritos que essa cabra e essa ovelha deixa para você ao longo da vida. Cabritos pesados ou quilograma de carcaça de cabrito desmamado ou quilograma de carcaça de cordeiro desmamado, que são indicadores importantes. E tudo isso está relacionado com a lactação desses animais. Bem, eu espero que tenha sido instrutivo para vocês e nós voltamos mais à frente para falar de manejo alimentar de outras categorias de rebanho. Muito obrigado!